Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Tenho gravado desse modo, sem utilizar o meu computador nesses últimos dias. Passei uns dias meio doente, hoje eu já me sinto melhor, mas graças a Deus tenho conseguido manter aí a regularidade das leituras. E é muito bom ter a parceria com vocês aí, a gente poder diariamente estar juntos fazendo essa leitura. Hoje a gente vai ler Deuteronômio 19 e 20, vamos ler também o Salmo 87 e João capítulo 19. Vamos orar? Senhor Deus de amor, te louvamos, te adoramos por tudo que tu és, por tudo que o Senhor faz. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, bondoso, muito amoroso. E nós somos muito falhos, pecadores, completamente carentes e dependentes de Ti, Senhor. Vem nos abençoar nessa hora, Senhor. Ilumina a mente e o coração da gente, para a gente poder compreender Tua palavra e vivê-la em nossa vida. Que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades e nas casas deles, separem 3 cidades no meio da terra que o Senhor, seu Deus, dará a vocês, para que dela tomem posse. Preparem o caminho e dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, e isto será para que nela se refugie todo homicida. Este é o caso do homicida que nelas se refugiar, para que salve a sua vida. Aquele que involuntariamente matar o seu próximo, a quem não odiava. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e esse morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isso para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando ficar furioso e o alcance por ser longe o caminho e lhe tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Portanto, ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor seu Deus ampliar o território de vocês, como jurou aos pais de vocês, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, desde que vocês guardem e cumpram todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor seu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então vocês devem acrescentar mais 3 cidades, além destas 3, para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor seu Deus lhes está dando por herança, pois vocês seriam culpados da morte de homens inocentes. Então, voltando aqui, aquela repetição daquela lei a respeito das cidades de refúgio. 3 cidades em princípio, depois mais 3, se ampliando o território, deveria acrescentar também o número de cidades, para que o inocente não fosse morto. Mas se houver alguém que odeia o seu próximo, arma-lhe ciladas, levanta-se contra ele e o mata, e então se refugia numa dessas cidades, os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador de sangue, para que seja morto. Não olhem para ele com piedade, pelo contrário, exterminem de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Então, a cidade de refúgio era apenas para dar uma proteção àqueles que acabaram matando uma outra pessoa involuntariamente, sem terem culpa.
sem terem premeditado nada. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, para que dela tomem posse. Essa é uma lei importante também, eles não poderiam mudar os limites que foram postos pelos antigos. Os primeiros que chegaram ali, que tiveram a posse da terra, fizeram as suas demarcações, essas demarcações deveriam ser preservadas. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Perdão. Quando a gente vê em Mateus 18, Jesus ensinando como tratar o irmão que está em pecado, ele fala sobre tomar 2 ou 3 testemunhas, né? Porque é um processo importante. Tratar o pecado não é de um com o outro, né? Por vezes a questão se agrava e para que o caso seja estabelecido, outras pessoas precisam se envolver, né? Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes, quando houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão, e assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Não olhem para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aqui está tratando do caso de alguém que levante um falso testemunho, uma testemunha falsa. E esse é um pecado gravíssimo, né? Pecado gravíssimo, levantar falso testemunho a respeito de alguém. Na igreja presbiteriana, no nosso código de disciplina, é previsto que quando um irmão tem alguma demanda contra outro irmão, isso não pode ser tratado de forma pessoal, né? A pessoa tentou, não conseguiu, enfim, a coisa avançou, deve ser apresentado ao conselho da igreja uma denúncia, uma queixa, né? E acompanhado dessa denúncia ou dessa queixa deve estar as provas, né, daquilo que está sendo alegado. Por quê? Porque seria um falso testemunho, né? A pessoa fazer uma denúncia de algo que não é verdadeiro. Então, isso acaba trazendo a culpa sobre o denunciante, né? Então, esse é um princípio importante, né? E a falsa testemunha, né? Olha aqui, cadê? Versículo 19. Receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. Porque aquele que dá um falso testemunho, ele tem em vista prejudicar o seu irmão, né? E o castigo que ele vai receber é aquele que ele tinha em vista que o seu irmão recebesse. E aí o versículo 21, não olhe com piedade, né? Se o crime de que aquela falsa testemunha estava acusando era um crime que mereceria a pena de morte, então ele próprio que deveria ser morto, e assim por diante. Deuteronômio 20. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: Escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos.
que o coração de vocês não desfaleça. Não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Volte para casa, para que não morra na batalha e outro tenha de consagrar a casa. Existe aqui entre vós alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas? Volte para casa, para que não morra na batalha e outro venha desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós algum homem que contratou casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Volte para casa, para que não morra na batalha e outro homem a receba como esposa. E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos, para que fiquem à frente do povo. Então aqui algumas instruções quando Israel fosse entrar numa guerra, né? Deveria entrar apenas com homens corajosos, com homens que já tivessem resolvidos, né, na sua casa, já fossem casados, já tivessem desfrutado das suas conquistas, para que pudessem estar não despreocupados, né, mas assim, pudessem já, enfim, já ir para a guerra com as coisas já bem estabelecidas, porque se a coisa ainda na vida do homem, né, não tivesse bem estabelecida, tivesse ainda sonhos, ainda coisas assim para se realizarem, isso poderia atrapalhar, né? E para a guerra a pessoa tem que estar realmente disposta a tudo, né? Tem que ir com muita coragem. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Isso aqui no caso das guerras em geral, não nesse caso da ocupação da terra, né? Nesse caso não, eles não deviam propor paz com ninguém ali naquela terra. Essas leis aqui é quando eles já tivessem estabelecidos na terra e fossem entrar em guerra com outros povos. Se a resposta é de paz, os moradores abrirem os portões, todos os que estiverem na cidade estarão sujeitos a trabalhos forçados e passarão a servir vocês. Porém, se eles não fizerem paz com vocês, mas declararem guerra, então vocês devem sitiar a cidade. E o Senhor, seu Deus, a entregará na mão de vocês. E vocês devem matar com a espada todos do sexo masculino que houver na cidade. Mas vocês podem ficar com as mulheres, as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo. Podem desfrutar o despojo dos inimigos que o Senhor, seu Deus, entregou a vocês. Façam assim com todas as cidades que estiverem longe de vocês, que não forem das cidades desses povos. Acabei de colocar isso. Quando for lá na frente, depois que tiver estabelecido povos de longe, aí vocês façam isso. Porém, das cidades destas nações que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, não deixe ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor seu Deus ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, para que estas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por muito tempo, lutando contra ela para a tomar, não destruam as árvores, cortando-as com o machado, porque vocês podem comer dos seus frutos. Por isso, não cortem as árvores. Será que as árvores do campo são pessoas para que sejam sitiadas por vocês? Mas as árvores cujos frutos vocês sabem que não são comestíveis, essas vocês podem derrubar e cortar, para com elas cercar a cidade que está em guerra contra vocês, até que seja conquistada. Então tem que ter inteligência, né?
Tem que fazer a guerra com inteligência. Muito bem. Agora vamos ao Salmo 87. Jerusalém é a cidade de Deus. Salmo dos filhos de Corá. Cântico. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia. Nasceram em Sião, é o que se diz. E a respeito de Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Salmo curtinho, né? Exaltando aqui a beleza e a glória da cidade de Deus. Cidade de Jerusalém, que à luz de todo o contexto bíblico aponta para Jerusalém celestial, a cidade santa, a nova Jerusalém, que é composta por todos aqueles que lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Eu nasci lá. João 19. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifique, crucifique! Pilatos repetiu: Levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Olha o que os judeus estavam dizendo para Pilatos. Se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Quer dizer, eles estavam do lado de César, não do lado da lei deles, não do lado do Deus deles. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês.
Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele se diz: Sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, lembra? O João, apóstolo João. Jesus disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprir a escritura, certo seria para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Esse detalhe aqui de tradução talvez seja um equívoco aqui, meu ou do texto talvez, mas enfim. Para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Ali estava um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Esse versículo 35 é uma nota do narrador, que é João, o apóstolo João, aquele que viu. É João, aquele que viu isso dá testemunho, para que também vocês creiam. Versículo 36, isso aconteceu para que se cumprisse a escritura,
nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Muito bem, essa foi a leitura do capítulo 19, que narra aí a crucificação de Jesus. Um momento de grande tensão, tristeza, mas é exatamente esse momento de profunda dor e tristeza que a vitória sobre o pecado é estabelecida. A morte de Jesus é um fato, é um evento necessário para a salvação do povo de Deus. Deus não poderia simplesmente jogar os nossos pecados para baixo do tapete. Ele não poderia passar um pano. Falar, não, tá bom, deixa para lá, pode chegar e venham para o céu, venham para a vida eterna. Não. Ele não poderia fazer isso porque ele é um Deus justo. E o pecado precisa ser punido. E o salário do pecado é a morte. Por isso alguém tinha que morrer por causa dos nossos pecados. E Cristo se voluntariou para ser o nosso substituto, para morrer no nosso lugar. Louvado seja o seu nome. Um forte abraço. Deus abençoe. Até mais.